Oi, pessoal, eu sou o Vitor do canal Memórias da Bola FC. Estou aqui novamente com meus amigos Paulo Pires, André Moura, Marcelo Monteiro. Hoje a gente vai trazer para vocês aí um tema muito legal, ingressos históricos. Antes da gente começar, eu queria só deixar uma breve lembrança aí, não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal. Essa inscrição é muito importante para que a gente em breve consiga fazer as lives com a participação de vocês. Bom, nesse primeiro programa da série Ingressos Históricos, a gente vai trazer esses itens que são tão lembrados, né, dessas partidas. Muitos gostam de guardar essa lembrança, que remetem muito aos momentos de alegria, às vezes até de tristeza dos torcedores. E a gente vai fazer uma rodada, cada um vai apresentar 2 ingressos de jogos históricos e vai comentar um pouquinho também sobre a história desse jogo. Vamos começar pelo Marcelo. O que você tem para a gente hoje, Marcelo? Salve, Vitor, Paulo e André. Um grande abraço aos amigos que estão acompanhando aqui o nosso canal, Memórias da Bola FC. E eu vou começar mostrando um ingresso aqui bem antigo. Santos e Milan, final do Mundial Interclubes de 1963. Uma curiosidade é que esse jogo foi disputado no Maracanã, apesar do Santos ser um time paulista. Nos anos 60, o Mundial Interclubes era disputado no sistema de ida e volta, um jogo na casa do campeão europeu e um jogo na casa do campeão da Libertadores. O Milan era o campeão europeu de 63, derrotou o Benfica na final, e o Santos, daquele timaço liderado pelo Pelé, tinha conquistado o bicampeonato da Libertadores, derrotando o Boca Juniors na final lá na Bombonera. O primeiro jogo foi disputado em Milão em 16 de outubro, e o Milan fez prevalecer o mando de campo. Venceu por 4-2 e ficou em vantagem para a volta, né? E seria disputada no Brasil. Era uma tradição na época o Santos jogar no Maracanã. Assim, em 63 o Morumbi já tinha sido inaugurado, foi inaugurado em 1960, mas não foi inaugurado não de uma forma completa, não era um estádio tão grande como na versão atual. E o Santos tinha uma tradição de disputar jogos importantes no Maracanã, que lotava o estádio, né? Era um time que atraía muita torcida, a presença do Pelé e de outros craques, Zito, Gilmar, Mauro, Coutinho. O Santos lotava o Maracanã com torcedores de vários clubes, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, que queriam assistir aquele time jogar. E o jogo de volta foi disputado um mês depois, em 14 de novembro. E é esse ingresso que a gente tem aqui, 14 de novembro de 63. Foi um jogo muito difícil para o Santos, o Pelé não jogou, estava machucado, tinha jogado o jogo da ida, fez os 2 gols do Santos na Itália, mas não jogou a partida de volta. O Milan fez 2-0, foi para o intervalo vencendo por 2-0, e o Santos conseguiu virar no segundo tempo e devolveu o placar de Milão, 4-2. Então, o regulamento da época do Mundial previa um jogo extra, não existia disputa de pênalti. Então, 2 dias depois, em 16 de novembro, os times voltaram a campo no Maracanã para esse jogo de desempate. E o Santos venceu por 1-0, um gol de pênalti marcado pelo Dalmo. Então, o Santos ali conseguiu o seu segundo título mundial, né? Tinha ganho no ano anterior, em 62, derrotado o Benfica, e o segundo título foi conquistado no Maracanã. O Pelé não jogou no segundo jogo também, aqui? Não jogou nem no segundo, nem no jogo de empate. Foi substituído pelo Almir Pernambuquinho, que foi até um jogador que teve um destaque no Vasco, e depois foi para o Santos. E teve uma atuação... E depois foi do Flamengo, né? Da decisão do Carioca de 66, estava no Flamengo. Mas teve uma atuação muito importante, principalmente no segundo jogo. Nessa virada aí de 4-2, ele teve um papel importante. E o Santos realmente tinha um elenco muito forte, né? Não, o Pelé, logicamente, fazia muita falta, mas era um time todo muito forte, né? Um coletivo muito forte.
Legal, Marcelo. Vamos seguir agora para o Moura. Conta para a gente aí, Moura, o que você trouxe? Fala, Vitor, Marcelo, Paulo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol. Realmente é um assunto muito interessante de falar de ingressos históricos. Tenho aqui um ingresso aqui de uma partida que eu presenciei no Maracanã, e é do jogo Fluminense-São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores de 2008. O ingresso, o tempo apagou, né? Porque é um ingresso daqueles feitos de forma magnética, né? Da ingresso fácil, né? Ficou guardado aí na nossa lembrança aí a importância dessa partida. No caso do Fluminense, que fez uma grande campanha na primeira fase, o Fluminense montou um time muito forte, contratou grandes jogadores, Dodô, o Washington Coração Valente, veio o Conca também. O Fluminense, mas mesmo assim fez uma grande campanha. O Fluminense, nas oitavas, eliminou o Atlético Nacional, e nesse jogo contra o São Paulo, o São Paulo sempre participava da Libertadores, né, com o Muricy, né, foi vice-campeão em 2006 para o Inter, e o São Paulo, ele, umas 4 Libertadores seguidas, ele sempre era um dos favoritos, se não era o favorito, né? E o Fluminense, o jogo de ida perdeu de 1-0, lá no Morumbi, e o jogo de volta, o Fluminense tinha que mostrar a sua grande campanha no Maracanã. O Fluminense até ali vencia todos os jogos. O Washington, ele não estava numa grande fase, ele estava numa seca ali, sendo de, acho que 7 partidas, 7 ou 8, e no primeiro tempo ainda o Fluminense, bem no início ali, o Washington fez um gol ali, né? E o Fluminense virou o primeiro tempo com 1-0. E isso aí mexeu muito com o torcedor, a torcida incentivando o tempo todo, a torcida enchia o Maracanã. No segundo tempo, né, o São Paulo empatou, o Adriano de cabeça fez um gol, empatou. Aquele resultado ali dava a vaga para o São Paulo, né? Realmente, a gente que estava na arquibancada, a gente via a mística copeira do São Paulo. O São Paulo era muito copeiro, o São Paulo gostava muito de jogar Libertadores. Assim, o jogo 1-1, né, a torcida ficou meio assim, porque o Fluminense precisava de mais um gol para poder não ir para os pênaltis. E aí, numa jogada do Conca ali, achou o Dodô, chutou meio sem querer, meio de raspão, a bola acabou entrando, passou debaixo das canetas de Rogério Ceni ali. 2-1. Cara, eu já fui em muitos jogos no Maracanã, aquele gol ali, eu acho que tremeu mais que o gol do Washington, porque aquilo ali reacendeu a esperança tricolor, e a torcida não parou de cantar, de gritar. O time partiu para cima, muita pressão em cima do São Paulo. Até que no final ali, aquele escanteio ali do Thiago Neves ali, o último lance, o último suspiro, o Thiago Neves bateu o escanteio e o Washington estava no lugar certo, uma cabeçada fatal, o Rogério Ceni catou a borboleta ali, uma classificação heróica do Fluminense para a semifinal. O Fluminense nunca tinha chegado tão longe. O Fluminense aí conseguiu a vaga para a semifinal, e aí o Fluminense naquela esperança, naquele caminho de poder chegar na final da Libertadores. Foi um grande jogo, é um dos grandes jogos da história do Fluminense no Maracanã. Legal, Moura. Paulo, o que você tem pra gente aí? Opa, pessoal, beleza? Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu tenho um ingresso que é bem interessante para qualquer vascaíno e também para quem gosta de futebol, né? Porque pelo espetáculo que foi esse jogo, acho que é bem interessante. É o ingresso da partida Vasco e Corinthians de 1980, mais precisamente do dia 4 de maio de 1980. O famoso jogo da volta do Roberto Dinamite ao Vasco. O Roberto tinha ido para o Barcelona. Nesse período, o Flamengo teve atrás do Roberto. O Roberto não teve muito bem no Barcelona, começou até relativamente bem. O primeiro jogo, no jogo de estreia, ele fez 2 gols, mas o técnico teve uma mudança de técnico no time, que o técnico que entrou deixou ele um pouco de lado, e ele começou a ter muita cobrança de torcida, da torcida do Barcelona. O Flamengo fez uma sondagem no Roberto. Tem até uma história que o próprio Márcio Braga foi até Barcelona para falar com o Roberto, para tratar os acordos, né, do contrato, e o Vasco ficou sabendo. Ele, na verdade, ele só veio para o Vasco, isso contam, né, por conta do interesse do Flamengo, porque senão ele, de repente, não veria nem voltaria para o Vasco. E o jogo foi um placar bem interessante, né? O jogo terminou 5-2, com os 5 gols do Roberto, mas teve uma curiosidade também nesse jogo, que o jogo preliminar, que era uma rodada dupla, né? Eram 2 jogos no mesmo dia, e o jogo preliminar era entre Flamengo e Bangu. E a torcida do Flamengo, evidentemente, ficou no lado contrário da torcida do Vasco, né? Junto com a torcida do Corinthians, que na época eram até amigas, né? Acabou o jogo do Flamengo, se eu não me engano, foi uma goleada do Flamengo, e a torcida do Flamengo, muitos deles ficaram na arquibancada para secar o Vasco, evidentemente, né?
aos 11 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro gol. E o primeiro gol foi do Corinthians. O Corinthians começou ganhando o jogo. E dá para ver nitidamente nos lances do jogo, né? No lance do gol, por exemplo, que você vê atrás do gol, quando o Caçapava faz o gol do Corinthians, a torcida do Flamengo pulando. É muito engraçado. É uma coisa assim bem hilária. Infelizmente, foi para eles, infelizmente, né? Foi somente essa primeira alegria que eles tiveram, porque depois disso o Roberto simplesmente acabou com o jogo, marcou os 5 gols da partida, 4 deles ainda no primeiro tempo, terminando os 4-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo fez mais o último, né, o 5º gol. Esses 5 gols foi um recorde também quebrado pelo Roberto, que até então ninguém tinha chegado nessa marca num só jogo nos campeonatos brasileiros, e essa marca só foi quebrada novamente, né, por um outro jogador em 97, que foi o Edmundo, que ele fez 6 gols contra o União São João de Araras, né? Então é um ingresso bem bacana, bem histórico, e não só para vascaíno, mas para quem gosta de futebol, né? Porque foi uma exibição de gala, né? Paulo, realmente foi, e o Flamengo foi 3-0 na preliminar, 3-0 no Bangu. E o Roberto é o maior artilheiro, né, da história do Campeonato Brasileiro. São 190 gols. Nesse jogo, realmente, ele arrebentou. E o Paulo, tem 2 curiosidades aí. Em primeiro, em relação ao ingresso, né? Eu, colecionador também, tentando fechar os ingressos do Campeonato Brasileiro de 80, que o Flamengo ganhou, eu não conseguia achar, em hipótese alguma, o ingresso desse Flamengo Bangu. Eu ficava pensando, mas, pô, por que esse ingresso é tão difícil que ninguém tem? Não aparece em nenhum lugar, ninguém vende. Aí, depois de muito tempo, com o nosso amigo Eduardo Vinícius, eu fui descobrir que não existe o ingresso do jogo Flamengo Bangu. Na verdade, o ingresso do jogo Flamengo Bangu é o mesmo ingresso do Flamengo, do Vasco e Corinthians, né? Exatamente. E aí, a partir desse dia, eu acabei conseguindo o ingresso, ele me deu, e eu completei ali a minha coleção dos ingressos do Flamengo no campeonato. E outra coisa que também é curiosa, né? Como o futebol, ele às vezes prega essas coisas, né? O Flamengo estava ali em 80 atrás de um centroavante, foi efetivamente atrás do Roberto Dinamite, esteve perto de conseguir, né? Mas claro que no final, no momento que o Vasco se levantou e mostrou interesse, pesou o coração, né? O Roberto, tendo oportunidade, não ia correr o risco aí de perder toda a relação que ele tinha com a torcida do Vasco. Mas o Flamengo acabou trazendo o Nunes, né? Que foi muito bem, né? Naquele ano, fez muitos gols importantes no Brasileiro, inclusive o gol decisivo, né? Na final. E depois também marcou o gol decisivo no Mundial, marcou o gol decisivo no Brasileiro de 82. Então, a gente não sabe, né? Mas de repente essa não vinda do Roberto permitiu que o Flamengo trouxesse um outro atacante, enfim, dando certo também, né? que fez história. Então, a gente nunca sabe, né? O que essas contratações podem trazer. O Roberto poderia ter vindo e ter tudo dado errado, o Flamengo não teria ganho, enfim. É isso. Mas coisas do futebol. Bom, pessoal, para fechar essa primeira rodada, eu trouxe aqui para vocês também um ingresso bem interessante. Combinado, Flamengo e Vasco versus Corinthians e Palmeiras. Esse jogo foi disputado antes do Campeonato Brasileiro de 92, chamado Jogo Número 1, patrocinado pela Brahma. Qual foi a história desse jogo? Para promover, né, o campeonato que seria iniciado aí na semana seguinte, a Brahma teve a ideia de reunir os clubes de maior torcida, né, em São Paulo e no Rio, para fazer um jogo amistoso, de forma que no primeiro tempo, os clubes utilizariam o uniforme somente de uma equipe e no segundo tempo de outra. Ou seja, no primeiro tempo, os jogadores de Flamengo e Vasco utilizaram o uniforme do Flamengo, os jogadores de Corinthians e Palmeiras utilizaram o uniforme do Corinthians e no segundo tempo o inverso aconteceu. Os jogadores utilizaram os uniformes de Vasco e de Palmeiras. Então, a gente tem alguns detalhes bem interessantes aí nessa combinação, que hoje talvez não seja tão comum, mas na época foi bem legal e acho que algo que poderia ser até repensado e revisto, né? Porque, entre outras coisas, ele traz um pouco daquela ideia do jogo, do fair play, da amizade entre os clubes e as torcidas, na medida do possível, claro, rivalidade, mas sem briga. De certa forma, Flamengo e Vasco torceram por um único time, assim como Palmeiras e Corinthians. Então, no primeiro tempo, a gente teve como grande destaque o Bebeto, né, que tinha saído do Flamengo em
89, depois de 2 anos e meio, voltou a vestir a camisa do Flamengo, nesse amistoso. Não fez um bom primeiro tempo com a camisa do Flamengo, não teve muita chance, mas foi o grande destaque junto com o Júnior, né? Que foi um grande craque do Flamengo, jogador histórico, um dos maiores ídolos do clube, que pela primeira vez vestiu a camisa do Vasco em uma partida no Maracanã. Então foram dois grandes destaques. A gente teve algumas outras novidades aí, por exemplo, o Torres vestiu a camisa do Flamengo, o Eduardo, lateral esquerdo, vestiu a camisa do Flamengo, o Vinck, né, que depois veio até jogar no Flamengo também. Do lado do Flamengo, a gente teve aí no segundo tempo, por exemplo, o Gaúcho, né, que foi um jogador de grande destaque no Flamengo, anteriormente no Palmeiras, usou o uniforme do Vasco, assim como o Zinho, também, que nunca tinha tido outra passagem, não teve nenhuma passagem em outro clube do Rio, usou o uniforme vascaíno. Do lado de São Paulo, a gente teve a mesma coisa, né? Do lado do Palmeiras, o César Sampaio e o Evair usaram a camisa do Corinthians. E do lado do Palmeiras, né, o Neto e o Tupanzinho, no segundo tempo, vestiram o uniforme do Palmeiras. O Neto já tinha jogado pelos Palmeiras anteriormente, voltou a vestir, mas era um grande rival. E o Tupanzinho também, um jogador emblemático, que marcou o gol do título corintiano em 90, né, jogou esse jogo, inclusive fez um gol com a camisa do Palmeiras. O jogo terminou 2-1 os paulistas, né, no primeiro tempo. Ainda com a camisa do Corinthians, o Paulo Sérgio abriu. No segundo tempo, o Tupanzinho, com a camisa do Palmeiras, marcou o segundo gol, 2-1. E no finalzinho, o Bebeto, vestindo a camisa do Vasco, marcou um gol que ele cabeceou a bola, escorregou pelo braço e entrou. Então, fechou 2-1. Uma outra curiosidade, como o jogo foi organizado pela Brahma, o Vasco e o Palmeiras, que eram patrocinados pela Coca-Cola, utilizaram os uniformes limpos, ou seja, sem patrocínio, né? Então, para aqueles que gostam de uniforme, são 2 uniformes bem especiais e raros também de você encontrar no meio aí do colecionismo. Uma iniciativa muito interessante, muito legal, e eu entendo que era algo que poderia ser revisto e repetido nos dias de hoje. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Acho que seria uma ótima iniciativa, mas eu acho que hoje em dia não rolaria. Honestamente, acho muito difícil que... Até por questões de patrocínio, de acordo, de marca, de contrato. Exatamente. Eu acho que pegaria muito, porque hoje não é só um patrocínio, são vários, né? Sim. E hoje seria inviável você... Imagina uma outra empresa bancar um evento e o teu patrocinador não poder... Você está com a tua marca botando nesse evento e o teu patrocinador não pode usar a marca. Acho que até rolaria, assim, por exemplo, um jogo beneficente, digamos assim, em prol das vítimas, mas não usando o uniforme dos times. Isso, sem seria uniforme. Uma camisa genérica, uma camisa branca. Talvez nesse sentido aí, mas como já aconteceu anteriormente, né, combinado Fla-Flu, Sim. Vasco e Botafogo com uma camisa simbólica, Sim. né? Mas enfim. Bom, vamos para mais uma rodada. Vamos começar de novo aí pelo Marcelo. O que você trouxe para a gente aí? Eu trouxe um jogo da seleção brasileira. Brasil e França, em 2004. O jogo comemorativo do centenário da FIFA. Curiosidade desse ingresso é ter 2 jogadores, né? A imagem de 2 jogadores no ingresso. Ronaldo, Fenômeno de um lado e Zidane do outro. Esse jogo foi disputado no Stade de France, né, em 20 de maio de 2004, comemorando os 100 anos da FIFA. A FIFA foi fundada em 1904, na França, em Paris. Então, por isso, o jogo ser realizado na capital francesa. Colocando frente a frente os finalistas, né, da Copa de 98, 6 anos depois, no mesmo estádio que tinha abrigado a final, e com vários jogadores que tiveram presentes naquela partida. Reuniu os 2 últimos campeões mundiais, né? O Brasil perdeu para a França, né, em 98, a França ganhou em 98, o Brasil ganhou em 2002. O jogo não foi um grande jogo, honestamente, terminou 0-0, mas a curiosidade da partida também tem relação com o tema que a gente fala muito aqui, que são as camisas, né? No primeiro tempo da partida, Brasil e França usaram uniformes retrô, né, que lembravam os primeiros uniformes que essas seleções usaram na sua história. O Brasil jogou de branco, com a camisa com um cordão, aqui lembrando aquele estilo bem antigo, né, dos anos
10, 20, 30, uma faixa azul na manga. Essa faixa azul até é bem polêmica, assim, porque tem vários pesquisadores que alegam que a camisa do Brasil, na época, nos primeiros jogos, a faixa não era azul. Na verdade, seria uma faixa, duas faixas verde com cor verde e amarela. E a França jogou também com o modelo azul, né? A França sempre usou a camisa titular azul e um modelo com botões, assim, uma camisa que, como abotoada, que lembrava a camisa dos primórdios ali, dos primeiros jogos da seleção francesa. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, as seleções usaram seus uniformes normais. E uma curiosidade também da camisa do Brasil, tenho quase certeza que foi a primeira vez que o Brasil usou um match date na camisa. No alto aqui, na parte de cima, perto do ombro, tinha um carimbo, assim, uma marquinha, escrito Brasil e França, e com a data da partida. São camisas bem interessantes que a gente pode até mostrar aí num próximo programa, essas duas camisas do Brasil, que são bem curiosas, dessa partida que acabou se tornando uma partida única, assim, por conta até desses uniformes diferentes. Inclusive a camisa da França tinha um bolso também, além dos botões, tinha uma gola e um bolsinho. O escudo também era diferente, era bem diferente. Manga comprida também. Até o tecido parecia ser assim, mais pesado. Do Brasil também era uma camisa mais grossa, assim, lembrando aqueles modelos antigos. E também uma outra curiosidade, aproveitando, tinha um logo da FIFA nas mangas dos dois uniformes, com o logo do centenário da FIFA. Que aparece no ingresso também, né? Sim, dá para se ver nas mangas no uniforme dos jogadores esse logo. A gente vai poder ver com mais detalhe. Bem legal. Show de bola. Então, o jogo não foi um primor de técnica, mas acabou se tornando uma partida marcante. E os times posaram, eu não sei se vocês lembram, eles posaram no primeiro tempo, pelo menos o Brasil, eu lembro, a bola aquele padrão que se utilizava nos anos 20, 30. Uma formação com 5, eu acho, embaixo. Isso, pessoal ajoelhado, né? Antiga. Até lembrando também, o Dida também usou uma camisa preta de goleiro, bem assim, no estilo Barbosa, assim. Aquelas camisas, nos anos 40, 50, os goleiros geralmente jogavam de camisa, não jogavam de camisa colorida, assim, jogavam de camisa preta, no máximo cinza. E o Dida usou a camisa preta nesse primeiro tempo. Legal. Vou passar a bola agora para o Paulo. O que você tem para a gente, Paulo? Eu tenho um ingresso aqui da estreia do Romário pela seleção brasileira. Uma partida entre Brasil e Irlanda, de 1987. Para falar um pouco dessa partida, desse jogo, eu vou falar um pouquinho de uma história que eu acho que é bem interessante para a gente chegar nesse jogo. O Brasil jogou esse jogo contra a Irlanda no intervalo de uma competição que se chamava Stanley Rose Cup. Um torneio foi criado a partir de um outro torneio, o mais antigo do mundo, segundo dizem, né? Que era um torneio britânico que reunia os 4 times britânicos, as 4 seleções: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Então, esse torneio ele existiu até 1984. E após o término desse torneio, em 84, em 1985, as federações de Inglaterra e Escócia decidiram criar um novo torneio. E esse torneio em 85 foi criado para manter o jogo anual entre as duas seleções, da Inglaterra e da Escócia, né? E eles chamaram o torneio de Stanley Rose, que era um ex-árbitro britânico que já tinha sido, inclusive, presidente da FIFA, né? E esse torneio, em 85 e 86, ele foi disputado somente pelos dois países. Em 87, ele voltou a ter um novo formato, que aí eles começaram a convidar um país sul-americano para disputar. E em 87, o Brasil foi o convidado. E o Brasil foi jogar em 87, jogou o primeiro jogo contra a Inglaterra. No intervalo entre o jogo da Inglaterra e o jogo da Escócia, teve o Inglaterra e Escócia, que era um outro jogo do torneio. E nesse mesmo dia, que foi dia 23 de maio, o Brasil jogou com a Irlanda um amistoso. E nesse amistoso, o Romário fez o seu primeiro jogo, o jogo de estreia com a camisa da seleção brasileira. O Brasil até perdeu o jogo, a Irlanda ganhou de 1-0,
E o Romário, logo depois, 2 jogos depois, no jogo seguinte, o Brasil enfrentou a Escócia pela Stanley House, ganhou, venceu o torneio, e no jogo seguinte, que foi um outro amistoso contra a Finlândia, o Romário também fez o seu primeiro gol, né? Então, nesse período dessa viagem do Brasil ali na Europa, desses jogos amistosos e torneios, o Romário fez a sua estreia e fez também o seu primeiro gol. Valeu, Paulo. Trazendo aqui mais um ingresso nessa segunda rodada, eu venho aqui com um jogo entre Internacional de Milão e Flamengo. Um jogo válido pelo Mundialito de Clubes em 1983. A gente teve um campeonato que já havia sido disputado anteriormente em 81, era uma tradição em Milão. A base aí, a gente tinha Inter e Milan, era um torneio patrocinado por uma rede de televisão italiana. O Flamengo, como recém-campeão brasileiro, assumiu como responsável aí pelo futebol brasileiro nesse torneio, que contava, além de Inter e Milan, Flamengo, Peñarol e Juventus. Ou seja, 3 italianos, um brasileiro e um uruguai. Todos se enfrentariam. A cada rodada, um time ficava de fora, aguardando. E, ao final, o clube que tivesse maior número de pontos seria o campeão, né? O Flamengo iniciou vencendo, né, esse jogo aqui, Flamengo e Inter, uma rodada dupla também com Milan e Peñarol. O Flamengo venceu a Inter de Milão, um jogo em que o Baltazar e o Adílio marcaram o Baltazar e o Robertinho marcaram pelo Flamengo. O Juarinho, brasileiro, marcou o gol da Inter de Milão. O Flamengo seguiu empatando com o Milan, venceu o Peñarol por 2-0 e na última rodada enfrentou na decisão a Juventus, né, de Platini, Boniek, um timaço, né, jogando pelo empate. O Flamengo podia empatar, o estádio San Siro, quase 90 mil pessoas, lotado. O Flamengo saiu atrás do marcador, conseguiu empatar com a Adílio, mas acabou tomando um gol do Platini, um jogo que os rubro-negros até hoje reclamam da arbitragem. Mas, enfim, foi uma experiência internacional bastante relevante, né? Poder enfrentar as grandes equipes, os grandes jogadores do futebol mundial nesse momento. O Flamengo estava aí um momento realmente de destaque aqui no Brasil. Lembrando que esse torneio foi disputado também anteriormente em 81 e depois em 85 e 87, o Santos disputou, e o único sul-americano que conseguiu vencer foi o Peñarol em 85, né? Esses torneios aí a gente lembra, nessa época, torneios de intertemporada na Europa, que hoje continua acontecendo, mas infelizmente os brasileiros, pelo calendário, né, já não conseguem mais participar. Uma pena, a gente perde a chance de ver esses confrontos que naquela época eram tão legais. Bem legais, bem legais. O Vasco jogou bastante vezes também na Europa, lá, assim. Fala, Moura. Pô, imagina hoje, a gente tem tanta TV de esporte, né? TV a cabo, exibindo esses jogos aí, que ia ser fantástico, né? É verdade. Mas acho que aí é uma questão de calendário, interesses comerciais, enfim, os campeonatos aqui longos, né? Difícil. Esse torneio passou para o Brasil, me lembro de ver na televisão esses jogos. Foram transmitidos. Foram muito e o legal que a gente tem aqui, ó, no ingresso, o númerozinho da rodada, né? Então, eu tenho todos os ingressos aqui da sequência e cada rodada tinha um númerozinho, né? Eram 5 rodadas, e cada ingresso de uma cor diferente. Então, foi um torneiozinho bem organizado. Eles fizeram até um mascotezinho, né? Algo até diferente para um torneio. Uma coisa pequena, né? Foi uma coisa pequena, mas muito bem organizada. Enfim, os italianos valorizaram bastante. Esse torneio foi após o brasileiro, né, Vitor? Foi logo após. O Zico já não disputou. Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Foi o Adílio. O Flamengo o Adílio, inclusive, assumiu a camisa 10. E para fechar o programa, nosso amigo Moura. O que a gente tem de novidade aí, Moura? Ingressos, né? Vou mostrar mais um ingresso de um momento nosso no Maracanã, um jogo muito importante na Libertadores de 2008, que é o ingresso do jogo Fluminense Boca. Ingresso também desgastado, ingresso fácil, né? Ingresso magnético. Infelizmente, já era de uma época que os ingressos, eles não... Tipo assim, os antigos de papel eram melhores, né? Que você tem como guardar, você tem como ter ali o registro de gravado ali. E esse jogo aí, válido pela semifinal, o Boca, que era
até então campeão da Libertadores, ganhou do Grêmio na final de 2007. O Boca era o favorito para ganhar esse Fluminense, né? Lógico. E o primeiro jogo na Argentina, o jogo não foi no La Bombonera, foi El Cilindro, do Racing, né? E a Medialeda. O jogo foi 2-2. E no jogo do Maracanã, né? Expectativa total. O Júnior tinha Palermo, que é um grande artilheiro, um jogador muito cirúrgico. O Riquelme, ele tinha ido para a Europa, voltou. Riquelme, um cracaço de bola, um camisa 10 clássico. Era um grande time, era o time campeão de 2007. No caso, o Fluminense jogava por 2 empates, um 0-0 e 1-1, dava vaga ao Fluminense. Só que o Fluminense não fez um grande jogo. O Boca, que tinha eliminado na fase anterior o Atlas do México, empatou em Buenos Aires 2-2 e no México ganhou de 3-0 lá, né? Então você vê como é que o Boca jogava fora de casa. E o Boca mostrou isso no Maracanã. No caso, dominou o primeiro tempo até fazer o gol do Palermo no segundo tempo. 21 minutos, eu acho. Só dava Boca. Aquilo ali mexeu o Fluminense. Esse agora tinha que correr atrás do resultado. Um pouco depois teve uma falta ali na entrada da área. A falta era para o Thiago Neves bater. O Thiago Neves ajeitou a bola, mas aí o Washington, que foi bem iluminado no jogo contra o São Paulo, acabou fazendo um gol de falta ali, e 1-1, o Maracanã quase desabou. O jogo ficou ali, no caso, mais equilibrado. Num contra-ataque, né, o Dodô roubou a bola ali na meiuca ali, tocou pro Conca, o Conca foi avançando, o Conca, na verdade, ele tentou cruzar aquela bola, a bola bateu no zagueiro e o Fluminense virou o jogo, e ali foi 2-1, meu amigo. Aí, ali, se o Boca fizesse um gol, ia para os pênaltis. Então, voltou até a pressão do Boca. No finalzinho, no ataque do Fluminense, o Palácios, que era um dos grandes jogadores do Boca, ele tentou sair jogando ali e acabou tocando a bola errado, né? E no caso, o Dodô, que tinha entrado no segundo tempo, né? Ele sempre estava bem no Fluminense, ele acabou cortando o zagueiro, marcou o terceiro gol, não comemorou esse gol, porque ele queria ser titular do Fluminense, do time, né? E o Renato deixava ele no banco, ele preferia colocar o Cícero ali, né? O Fluminense ali 3-1, Fluminense derrotando um grande time, que era o Boca, ganhou o direito de disputar a final da Libertadores contra a LDU, mas na final a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu aí depois aí dessa classificação heróica. E me admira o Dodô fazer um gol num jogo como esse e perder a chance, né, de comemorar com a torcida por causa de detalhe com o treinador, né? Às vezes não dá para entender o que passa na cabeça do jogador de futebol, né? Eu duvido que um jogador argentino fazendo um gol desse deixaria de comemorar, eu duvido. Realmente, o torcedor do Fluminense, assim, esses jogos aí contra o São Paulo, contra o Boca, foram finais antecipadas, né? O Fluminense conseguiu eliminar times mais fortes, né, até aquele momento e, no caso, não conseguiu ganhar da LDU, que era um time ali no papel inferior, mas que mostrou, né, mais frieza na final. Realmente, assim, são coisas dos deuses do futebol que a gente não consegue explicar, né? Eu acho que, mesmo não tendo, claro que nada é comparável a um título, né? Mas esses jogos contra o São Paulo e contra o Boca amenizaram, vamos dizer assim, um pouquinho a dor pela perda, né? O torcedor do Fluminense até hoje guarda esses jogos aí com um tamanho comparável a alguns títulos, né? Então, eu vejo como algo que ameniza um pouco a dor da perda com a lembrança de... É o que eu falo, existem jogos, existem vitórias que são ou mais importantes ou tão importantes quanto títulos, que a gente comemora tanto ou até mais que títulos, dependendo do título, né? Então, acho que esses jogos aí tem um pouco disso, né? Um gol no final, uma vitória frente a uma equipe extremamente tradicional e campeã da Libertadores, enfim. Eu, como não sou torcedor do Fluminense, mas vejo, do lado de fora, vejo um pouco dessa forma. Na verdade, esse jogo contra o Boca mostrou, de uma certa forma, a força do time do Fluminense. Eu repito, o Boca era o campeão da Libertadores. Então, era um time na América do Sul a ser batido. O Fluminense conseguiu vencer com autoridade no Maracanã. Realmente serve até um pouco para amenizar a perda do título. Não tanto assim, mas a gente guarda com muito carinho esses resultados aí no Maracanã, com certeza. Legal, Moura. Vamos fechar por aqui. Agradecer ao Paulo, ao Marcelo, mais uma vez ao Moura. Muito legal poder estar com vocês aí, falar sobre jogos históricos. Lembrando que aqui a gente fala sobre futebol, mas através dos nossos itens de coleção, itens históricos, a gente sempre quer contar essa história de uma forma um pouquinho diferente, trazendo coisas, itens que de alguma forma fizeram parte dessa história tão bonita.
Agradecemos a todos, lembrando que a gente conta com a curtida de vocês, o like de vocês nesse programa, a inscrição de vocês no canal é fundamental para que em breve a gente consiga fazer alguns programas ao vivo e aí sim com uma participação ativa e direta de vocês. Se tiverem algum tipo de mensagem, pode deixar aqui o comentário, alguma sugestão, alguma proposta, alguma sugestão de programa para que a gente possa tentar desenvolver aqui. A gente está aberto a ouvir todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.